De oração. E antes da nossa prece, nós queremos informar que no dia 12 de outubro, quinta-feira, não haverá abertura do centro no período da noite, tá? Na próxima semana normal, dia 5, mas no dia 12, que é o feriado, a casa não estará aberta. E nesse momento nós queremos falar com Deus. Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, queremos manifestar nesse instante, Senhor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tudo. Portanto, Pai, que nem conseguimos mensurar. Obrigado, obrigado e obrigado. E pedimos, Pai, que nesse instante o Senhor possa estar abençoando todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, que possamos receber o medicamento com a energia e com a vibração que necessitamos. E que assim, Senhor, possamos ser fortalecidos, renovados, especialmente na nossa sabedoria, no nosso equilíbrio, no nosso entendimento, na nossa confiança, na sintonia com boas energias, com bons pensamentos, e que assim possamos ter boas atitudes. Pai querido, envolva, Senhor, com a sua presença, com a sua luz, com o seu amor, os nossos lares, o nosso caminho e todo o universo. E que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Fiquemos em paz. E para a reflexão de hoje, nós convidamos a Poliane. Boa palestra. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o seguinte tema: não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Olha só, né? É um tema bem interessante para a gente começar a pensar um pouco sobre a questão do sofrimento. Saber sofrer, né? Porque sofrer é tão difícil, né? Essas aflições que nos tormentam, né? Que nos afetam muito, intimamente cada um, não é fácil se libertar. Então, hoje, através de um texto do capítulo 12, de um livro, hoje eu trouxe separadinho, deixa eu só pegar aqui. O modo de entender uma nova forma de viver. É um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Ele nos traz uma lição e eu gostaria de iniciar, né, a nossa reflexão com esse texto. E também vamos estar utilizando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo para estarmos esclarecendo um pouco o que é essa questão do saber sofrer, né? Porque a gente fica pensando, né? Saber sofrer, do que eu preciso aprender, né, para eu saber realmente sofrer. Então, olha só. Neste capítulo 12, né, o tema desse texto se chama sofrimento. Então, olha só. Sofre o enfermo a privação na enfermaria comunitária. Sofre o empresário bem-sucedido no apartamento hospitalar. Sofre o necessitado na favela a escassez.
Sofre o rico, no palacete, a solidão. Sofre a criatura anônima, as dores morais. Sofre o artista famoso, os conflitos afetivos. Sofre o administrador dos negócios públicos, os dramas e tramas do poder. Sofre a mãe puerpéria, assim como a mãe paupérrima, assim como a mãe milionária, a perda do ente querido. São sofrimentos decorrentes das contingências da estadia terrena, produto da atual necessidade evolutiva da condição humana. Mas a análise da dor pode ser vista sob outros ângulos. E é isso que hoje a gente vai tentar entender um pouco. Com que ângulo eu posso viver essa dor, esse sofrimento? Sofrer por não querer assimilar novas experiências e ideias, fixando-se em preconceitos. Sofrer por não aceitar a própria estrutura da natureza humana. Sofrer por ser inflexível e rígido nos conceitos íntimos, permanecendo estagnado. Sofrer por não digerir a mensagem eloquente da voz interior. Sofrer por refutar o amor incondicional, preferindo o apego doentio. Sofrer por assimilar o conflito como parte de si e não como circunstância passageira. Eu não sou sofredor, eu estou sofredor. Ser e estar são angulações diferenciadas que influenciam sobremaneira o psiquismo na estrutura da alma em evolução. Então, olha só o que essa mensagem já nos trouxe grandes informações sobre o sofrimento. Mas um dos pontos que é importante a gente refletir é: o sofrimento não me pertence, eu estou passando por este momento. E muitas vezes já refletimos e já conversamos aqui, e vocês já devem, né, quem é a primeira vez que está aqui, mas já devem ter lido nos livros que a felicidade, o sofrimento são passageiros. Então, a gente vive momentos de sofrimento, momentos de felicidade, e ele não é permanente. Então, por isso que nós estamos, e o sofrimento não pode nos pertencer. Sofrer é, portanto, um sintoma que indica que a causa sou eu mesmo. Por isso, devo renovar-me. A razão primeira é a inflexibilidade, ou seja, a dureza dos seus corações. A dureza do meu coração. A dureza dos nossos corações. Sofrer, em última análise, é desarranjo íntimo, consequência da nossa inadequação, inconformação, inexperiência, enfim, falta de entendimento diante a vida. Quando eu li isso, me arrepiei inteira, né? Porque quem que não sofre? Todos nós sofremos, porque nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações, né? E que estamos aqui para poder evoluir. Um dia por vez, um pouquinho por vez.
Mas olha só. Inexperiência é a falta de entendimento diante da nossa vida. Renovar é a meta. Você é o arquiteto do seu destino. Lindo, né? Esse texto, mas ao mesmo tempo forte. Porque e aí? Como nós estamos nos colocando diante dos nossos sofrimentos? Será que eu estou passando por este sofrimento? Ou eu estou colocando ele dentro de mim como algo meu, que não muda, ele pertence a mim, e dentro de mim não vai sair mais esse sofrimento? Muitas vezes, nós nos colocamos dessa forma. Né? É o meu sofrimento. E não consigo ver como algo que vai fazer com que eu evolua e cresça. E não consigo transformar as dificuldades em oportunidades de evolução. No capítulo 5 do Evangelho, ele vai nos trazer grandes ensinamentos sobre a questão do sofrimento e do saber sofrer. Porque, olha só, deixa eu abrir aqui. O capítulo 5 ele vai tratar sobre bem-aventurados os aflitos. Né? E aí nós temos o seguinte pensamento: nossa, se eu estou sofrendo tudo isso, logo vai chegar a minha bem-aventurança. Não é assim? E a gente pega o sofrimento para a gente e só fica com ele, não trabalha, né? Esse sofrimento. Então, olha só. A gente sabe que o nosso sofrimento, eles são as nossas aflições, certo? Tudo que nos incomodam, em todos os sentidos na nossa vida. E a gente sabe que a causa das nossas aflições, ela tá embasada em 2 pontos, né? Que é a nossa vida presente. Né? Nós temos as nossas aflições aqui, não temos? Na nossa vida presente. Né? E quais são elas? Né? As aflições, elas são consequências naturais do caráter e do proceder do que os suportam. Então, olha só, quais são as nossas aflições aqui? Nós somos vítimas da nossa culpa? Nos culpar de tudo, não nos perdoar, nos deixam vítima das situações e dos sentimentos de sofrimento. Nós somos vítimas dos nossos orgulhos. Nós somos. Né? Nós somos vítimas da nossa falta de cuidado, do descuidado. Nos fazemos vítimas. Da nossa ambição. Muitas vezes a gente sofre tanto, né? Não tem um tempo que a gente precisa fazer isso, precisa ganhar, precisa... E aí a gente fica naquela ambição e a gente fica naquele sofrimento que não tem tempo nem para nos cuidar. Nós somos vítimas da falta de limites com os nossos desejos. A gente não coloca limite em nossos desejos. E aí a gente quer fazer, e aí a gente entra em sofrimento. Vítimas dos excessos, das más tendências. E aí? Quem será o maior culpado do sofrimento? Cada um é responsável pelo seu sofrimento. A partir do momento que eu começo a transformar a culpa, né? Nós já falamos sobre isso.
E aí, toda vez que a gente vai... o capítulo do Evangelho, né, a gente vai estudar a literatura espírita, a gente sempre pega essa questão, né, da nossa busca da nossa evolução moral. Mas a gente fica presa, né, trazendo isso para dentro de nós. E tornando sempre o nosso caminhar um sofrimento. A gente sabe que tem todas essas dificuldades. Na página 114 do Evangelho, eles nos traz o seguinte ensinamento: interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderei dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, quantas vezes nós temos algumas atitudes, né, que estão envolvidas em todas essas tendências que a gente ainda traz dentro de nós, porque nós estamos aprendendo. Então, a gente coloca em movimento essas tendências, a culpa do orgulho, da ambição. E, muitas vezes, chegamos à conclusão que, se a gente houvesse feito diferente, a gente estaria em uma condição melhor. Seja ela dentro do nosso trabalho, seja ela nas relações que a gente tem com as pessoas, dentro da nossa família, do nosso lar. Muitas vezes, utilizamos palavras tão brutas e desnecessárias com algumas pessoas, e que aí volta tudo, né? Aquele sentimento: nossa, eu poderia ter agido de forma diferente, ter feito diferente. Quem aqui não se questiona sobre isso? É natural a gente se questionar. Melhor ainda se a gente está se questionando, porque quando a gente não se questiona é porque, né, ainda não sabe. E a gente nos questionar e colocar em prática essas mudanças vai fazer com que esses nossos sofrimentos vão amenizando-os, que a gente fala que é o saber sofrer. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Então, olha só, a mudança depende de cada um de nós. Em todas as situações na qual nos encontramos neste nosso planeta, nesta nossa reencarnação. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua negligência. Então, olha o que acontece, né? Para facilitar, a gente negligencia. Ah, foi má sorte, eu que não tenho sorte, né? Acontece comigo então de me tornar vítima nessas tendências, né? Nessas más tendências. Então, o que a gente precisa pensar, né? Que a parte do sofrimento, a dor, ela faz parte. Mas a gente precisa entender ela como algo que vem para o nosso aprendizado. Se eu estou em processo de aprendizado, se eu sou aprendiz ainda, eu preciso entender o meu próximo, que ele também está aprendendo. E, muitas vezes, eu quero culpá-lo,
por algumas situações que muitas vezes nem ele sabe que ele fez. E eu já começo a colocar dentro de mim esses sentimentos, né? O sentimento de ódio, o sentimento negativo, o sentimento de não respeitar, de não entender o meu próximo. E aí eu vou enchendo o meu corpo físico e meu corpo espiritual dessas tendências negativas. E nós somos energia. Nós somos o que pensamos, o que fazemos. Se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse do recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim, como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, nós temos esse hábito de achar de que eu fiz algo que não foi bom e que me trouxe sofrimento, e achar assim, né? Perdi o tempo. Gente, não podemos perder tempo, né? Nós estamos aqui para se renovar, para entender que todos esses sofrimentos que nós vivemos, eles servem para nos auxiliar em nossos aprendizados. Que possamos buscar soluções, atitudes positivas, para que a gente possa aprender todos os dias, com todas as dificuldades e com esses sofrimentos que nós vivemos. E ainda tem as causas anteriores, né? Olha, com tantas coisas que a gente precisa viver, né? Que é um planeta de muita prova. Então, a gente precisa estar firme. Como que a gente consegue entender as causas anteriores? O efeito antecede a causa, né? Quando o efeito antecede a causa, eu vou colocar um exemplo aqui. Uma criança nasce, né, e vive muito pouquinho tempo aqui no planeta Terra. Aí a gente fica se perguntando, nossa, né, o que será que aconteceu? Essa criança não teve nem tempo, né, de causar alguma aflição a alguém. Ela precisava passar por esse processo. Então, nós vivemos algumas provas e expiações também, alguns momentos de sofrimento que a gente precisa passar. Porque nós somos espíritos milenares. Então, você imagine, né, se a gente hoje aqui, nós temos grandes dificuldades e ainda temos dentro de nós essas tendências, né, do orgulho, da ambição. Ainda bem que existe o esquecimento do passado, né? Porque você imagina a gente retornar, porque a gente, né, retorna com quem nós convivemos nessa encarnação, para resgatar todas essas dificuldades. Então, a gente tem a bênção do esquecimento do passado. Então, nada é por acaso. Todas as dificuldades com que nós passamos, elas são necessárias para o nosso crescimento. E quando nós já temos essa consciência, nós começamos a lidar de forma diferente com o sofrimento. Isso que é importante, a gente despertar dentro de nós. Que o sofrimento,
Ele está para nos aprimorar. E não como algo de punição. E aí, começamos a arrumar alternativas para viver esse sofrimento de uma maneira positiva. E não como se ele fosse algo nosso e que vai permanecer o tempo todo dentro de nós. Deixa eu pegar aqui. E para eu finalizar, eu gostaria de ler uma parte, porque senão o nosso tempo vai... Que é o item 18 do Evangelho, que fala das instruções dos Espíritos, que é o bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Lembra lá no primeiro texto? Todos sofrem? Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Então, olha só. Nós precisamos ser fortes, seguir em frente e conduzir esses sofrimentos. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, gente, vamos ter coragem de enfrentar todas as dificuldades que nós encontramos em nosso caminho. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria da vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste este no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que no combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela
E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Então tá aí, gente. Não podemos desistir dessa luta. E vamos transformar essa impaciência em paciência, o desespero em calma para resolver os problemas e as situações. Bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplificada a alegrias que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o descanso. Então, esta é a mensagem que eu venho deixar essa noite. Que possamos permanecer fortes, transformar todas essas más tendências que nos deixam enfraquecidos para enfrentar os nossos desafios do dia a dia, os nossos sofrimentos, todas as turbulências que encontramos, seja elas dentro de nós ou no meio em que vivemos, e que possamos estar fortalecidos. E que o sofrimento estamos passando por ele. E que se soubermos lidar com essas transformações, dessas tendências que impedem a amenização desse sofrimento, vai ser o caminho para a gente, a cada dia, estar melhor. É preciso renovar. A gente precisa se renovar todos os dias. Muito obrigada e uma boa noite.